Mano, o anime do garoto que virou um Papai Noel bombado acabou de chegar. Depois de quebrar uma maldição que tinha dentro dele, o cara descobriu que era descendente do bom velhinho. E agora ele tá sendo obrigado a realizar um desejo de Natal. A história começa com o prota vivendo o melhor momento da vida dele, dizendo que não sabia que a bunda de uma garota era tão gelada. O problema é que a mina tava querendo fazer cosplay de Zoro e o Sanda não fazia ideia porque ela mudou de repente. Ao chamar ele pelo nome completo, o cara tava se cagando querendo saber o que ele fez. Isso porque alguns minutos atrás tava todo mundo feliz, limpando o trilho da janela e fazendo o papel de representante da sala. A Shiori tava indo pra cima, enquanto o coitado corria e falava que já sonhou com uma gatinha em cima dele, mas não exatamente desse jeito. Depois de continuar nessa perseguição maluca, quase que o Sanda ia de Vasco se não fosse uma waifuzinha dando bom dia pra eles. Ela tava dizendo que era um azar danado ser representante e ter que chegar mais cedo. E a mina maluca deixou claro que até o fim do dia ela vai exterminar esse palhaço. Bem na hora começa a abertura do anime e se liga que obra-prima que ficou isso aqui. Voltando pro episódio, o tapado do protagonista tava achando que essa mina deveria estar apaixonada por ele. Afinal, fazia 8 meses que eles viraram representantes, só que o estranho é que ela nunca muda essa expressão triste e rabugenta dela. E então aquelas palavras sobre acabar com ele deveria ser eu te amo na língua da puberdade. Mano, na boa, esse cara aqui só não tá mais perdido que você que não deixou o like no vídeo ainda. O idiota tava lá, todo feliz achando que dos seus 14 anos de vida esse aqui era o melhor momento da vida dele. Chegando mais tarde, um amigo dele fala que só um burro iria achar que uma garota com faca tava querendo namoro. Mas aí como ele ia contar pra professora, o Sanda fala pra não fazer isso porque a gatinha era muito tímida. O amigão fala que talvez foi a morte da ONU que deixou a Shiori assim. Já fazia um bom tempo que ela morreu e elas não são grudadas como antes. Mesmo achando que esse era um motivo pra apoiar ela, o parceiro disse que o ideal era manter bastante distância. E foi só falar no capeta que ela apareceu bem ali ouvindo tudo. Enquanto a galera tava correndo um pouco, o prota tava reclamando desse frio que tava fazendo aqui. E o garoto fala que como hoje é dia 25 de dezembro, então as crianças ganhavam presente de um tal de Papai Noel. E o Sanda fala que nunca tinha ouvido falar nesse velho barbudo, mas todavia ele não importa porque o frio não afetava ele. Quando começou a nevar, o cara tomou um susto quando viu a mina maluca encarando ele. Os alunos até tava feliz com a neve caindo, mas já o coitado tava sentindo uma dor intensa no peito que parecia que ele ia morrer. E ele tava achando que fosse alguma confirmação do destino que ia deixar eles junto. Depois de entrar na sala pra ter uma conversinha, a mina maluca disse que queria pedir um favor e se ele podia emprestar a borracha. Como o cara não tinha nada a perder, ele foi lá e emprestou pra ela, né? E agora a Shiori queria saber por que ele tava sendo tão gentil mesmo depois de ser ameaçado de morte. E se por acaso era o fato dele ser descendente do Papai Noel, afinal ele sempre recusava usar vermelho e parecia até que ele tava escondendo a verdadeira identidade. Essa que ele dá a borracha pra ela, de novo vi aquela sensação estranha, a mina diz que a maldição já tinha sido quebrada agora. Isso porque ele foi gentil com uma criança, não ligou pros perigos que ia enfrentar, e bem no dia 25 de dezembro enquanto nevava ele tava agindo como um Papai Noel. A Shiori não parava de afirmar que as habilidades ocultas dele iam aparecer em breve. E agora a única coisa que faltava era só ele vestir alguma coisa vermelha. O Sanda tava perguntando se essa mina era maluca e fala que vai contar a verdade logo. Aí ele explica que só tava querendo namorar com ela, mas nem o direito de se declarar ele tinha, já que ela tava vindo com esses papos de uma lenda idiota. Só que mesmo se justificando, a mina maluca diz que tudo isso aqui era ação vindo do instinto do Papai Noel. Ela até tava obrigando ele a vestir um casaco, mas o garoto fala que odiava a cor vermelha. E agora os dois estavam nessa palhaçada de ficar correndo e fugindo um do outro. Do nada a Shiori puxou uma faca e meteu bem no peito do protagonista. E ela tava debochando que ele ia vestir vermelho por bem ou por mal. O motivo dessa maluca tá fazendo tudo isso é que ela achava que a sua amiga não tinha morrido ainda. Afinal, uma pessoa que só ficava dentro da sala lendo livro não podia morrer assim do nada. E agora tudo que restava era as lembranças do ano passado, da ONU toda feliz porque era Natal e dando um presente pra mina. Quando a Shiori olhou pro lado, pela primeira vez a cara dela mudou. Ela tava gritando pra ele virar o Papai Noel logo, senão o mano ia acabar morrendo. E como ela precisava do poder dele pra achar a sua amiga, então era bom ele acordar logo. A mina maluca tava desesperada de alguém acabar vendo esse cadáver aqui se ele não se levantar. E que não dava pra quebrar a promessa de passar o Natal junto com a Ano dessa vez. Quando a Shiori diz que sentia muita saudade da sua amiga, do nada o prota fala Feliz Natal e tudo começou a explodir. A faca saiu do peito dele e ao se levantar do chão o maluco tava mandando um ho 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 e vários músculos começaram a aparecer nele. Agora o Sanda tinha virado um Papai Noel bombado e só de cuequinha. Ao se deparar com essa magia natalina, a mina ficou completamente impressionada. E o Papai Natal pensava que a maldição ia ficar escondida, mas agora ele quer saber como ela descobriu isso. Mas ela só ignorou e disse que a ferida vai curar logo porque o vínculo de uma criança que acredita no Papai Noel nunca pode ser quebrado. O velho bombado não tava entendendo era nada, principalmente o fato dela só ter 14 anos e ter 1,80 m de altura, já que ela tava implorando pra encontrar sua amiga de novo. O Papai Natal diz que tudo que ele mais quer agora é ver o sorriso no rosto dessa criança. Então ele prometeu que vai fazer o possível pra realizar o pedido dela. Chegando mais tarde, o prota estava com a visão toda estragada e do nada
lado ele tirou um pacote de jujuba do rabo. Não dava pra enxergar de perto, a garganta tava toda lascada, e como ele não parava de reclamar da aparência, a mina mandou ele sair do banheiro logo. Sem contar que todo mundo tava ocupado demais com a destruição do que ligar pra um velho de cueca. Se não bastava bater a testa com força, o Prota não tava acreditando que perdeu aquela aparência fofinha que era o charme dele. A Shiori tava cagando e andando pra tudo que ele falava. Mas não tinha como o cara aceitar ser o Papai Noel maromba com apenas 14 anos. A mina maluca fala que o principal era ele cumprir a promessa e ele diz que primeiro tinha que ser a aparência dele. Então pra passar o estresse, o velho bombado pegou a jujuba que tava na bunda dele e disse que isso aqui era tipo um calmante. Aí foi só ele consumir isso aqui que o pirralho voltou ao normal e tava comemorando que o rostinho dele tava de volta. A professora tava comentando sobre um velho que destruiu o prédio ontem e agora as aulas iam ter que ser aqui no laboratório. A lição era dizer pro coleguinha do lado qual era o seu maior sonho. E o Sanda tava pedindo desculpa, mas ele acha que não vai ter como prometer aquela coisa. Sem contar que ele nem sabe como se transformar e muito menos resolver essa bagunça toda. Aí adivinha só, meus amigos. A mina maluca teve a brilhante ideia de pôr uma bomba pra explodir daqui uma hora, assim o Noel ia aparecer e ajudar todas as crianças a tempo. Como da última vez ela falou e prometeu, o Prota não ia duvidar de mais nada que ela falasse. Então ele tentou avisar pra todo mundo sair da sala, mas a professora mandou ele fazer silêncio. E um dos alunos disse que não precisava inventar desculpa porque ele também tinha esquecido de estudar pra prova. O Sanda até pensou que era um blefe, então decidiu perguntar se ela tava de brincadeira. Mas como ela não demonstrou nem um pouco de confiança, o mano disse que é melhor procurar a bomba logo. De novo ele tentou dizer que derrubou umas bombinhas no chão e se podia procurar, mas a resposta foi não. Aí ele usou a arma mais roubada que ele tinha e foi só fazer uma carinha fofa que a professora permitiu ele se levantar. O problema é que não importa o quanto ele procurava, não dava pra achar de jeito nenhum. O tema da aula é qual é o seu desejo. E o Sanda tava achando ironia do destino todo mundo desejar alguma coisa e ele aqui não poder fazer nada. O tempo tava só passando e ele não parava de pensar como seria ser um velho bombado pra sempre. E ao se perguntar o que o Papai Noel faria nesse momento, ele toca naquela roupa vermelha dizendo que teve uma ideia. Assim que o velho maromba aparece, ele tava ameaçando tirar a vida dela se eles não saíssem daqui e desse 10 bilhões de ienes pra ele. A turminha até tava assustada, mas a professora disse pra eles relaxar porque o pedido daquele cara não foi nada inteligente. Tinha um aluno lá na porta escutando a Shiori dizer que o Prota era bem corajoso. E o Sanda fala que não é tão ruim assim se transformar com tanta facilidade. Bem na hora que a mina levanta a camisa, ela tava as duas bombas no corpo dela. E ao perguntar se isso era verdade mesmo, a mina maluca fala que sempre tá falando a verdade. E isso aqui foi um teste pra ver se o Papai Noel tinha capacidade de achar amiga dela mesmo. Claramente que o velho bombado ia brigar com ela, né? E a Shiori diz que odeia essa mania dos adultos de reclamar de algo que nem aconteceu. Partindo pra explicação, o Prota notou que todo mundo escreveu o desejo menos ela. Então talvez o instinto de Papai Noel fez ele se preocupar com uma criança que não tem um verdadeiro pedido. Mina maluca fala que nem sabe o que pedir, porque a dor de perder alguém é muito maior do que qualquer alegria. Aí o Papai Natal manda ela relaxar porque eles vão recuperar a ONU e tudo vai ficar bem no final. Ele pergunta se a bomba tinha sido desativada. Bem na hora o prédio explodiu e mesmo assim o velhote conseguiu pegar a tempo. Shiori fala que agora tem certeza que ele é mais Papai Noel do que ela imaginava. E as três coisas que ela sabia até agora é que ele se transformava ao tocar em algo vermelho, voltava ao normal comendo jujuba e muita resistência a fogo. Só que o velho maromba manda ela relaxar, porque da mesma forma que ele passa pelo fogo da chaminé, ele também vai entregar o presente dela. E a pessoa que tava curiando tudo começou a dar um sorriso. Chegando no dia seguinte, a mina maluca invadiu o quarto dizendo que não sabia que os garotos eram tão desorganizados assim. Os nerdolas estavam em choque já que tinha uma garota sem uniforme bem aqui no dormitório deles. Como ela tinha vindo trazer jurubas pra ele, claramente que o baixinho agradeceu, né? E agora tava todo mundo de boca aberta perguntando qual é a razão dele ser tão importante desse jeito. E principalmente o fato dela ter vindo aqui só pra entregar isso pra ele. O Sanda até tentou meter o louco que era só porque ele gostava, mas o mano de cabelo lambido diz que é estranho ser logo o doce preferido dele. Aí como o clima tava ficando estranho, o Prota mudou de assunto falando que tava na hora deles irem jantar. O careca foi com tudo pra cima dele, mandando esse safado confessar o que tava rolando entre esses dois pombinhos. E o exibido veio falar que a agência de talento dele vai avaliar a pergunta depois. Mas apesar da zoeira, a amizade deles era muito forte. E eles eram tratados como se fossem tesouros nacionais. Atualmente tinha cerca de 50 mil pessoas com até 15 anos. E isso era basicamente 0,1% da população do Japão. Então meio que as crianças eram monitoradas e protegidas aqui nessa escola. Ah, agora faz sentido porque eles tinham uma cama dentro da escola. Do nada o professor de matemática aparece e tava mandando eles entregar a lição atrasada. Por alguma razão nesse anime eram as crianças que recebiam o respeito dos adultos. O balofo dentuço estava reclamando da refeição e o de cabelo lambido fala que deve ser por causa da pobreza do país. Aí enquanto o careca agradecia por ter o que comer, o Sanda tava com o espírito do Papai Noel dizendo que as crianças eram um tesouro da vida. O problema é que o jeito dele tinha mudado tanto que não tinha como não perceber essa maluquice, né? Se já não bastava aquilo, agora ele tava querendo cortar a carne pro coleguinha comer. E o Utagawa fala que não é possível
possível que ele não tinha prestado atenção nas roupas das novinhas e aonde foi parar o Sanda tarado, infantil e irritante. Quando o mano para pra refletir um pouco, ele diz que nem tinha percebido que a mina maluca tava sem uniforme. E pra piorar tudo, o cara nem tinha mais atração por ela porque o espírito de Noel fez ele ver ela como uma criança. E na hora apareceu a Maya querendo saber o que tinha acontecido com ele. Ainda mais agora que os amigos estavam com medo de ver alguém amadurecendo tão rápido. Aí como o de cabelo lambido tava sendo muito compreensivo, o Prota agradeceu por isso, né? Mas o motivo disso é que ele sabia a identidade secreta do Prota. E o cara meteu logo uma arma de choque no peito dele. Quando o garoto Noel cai no chão, o Teta de Baleia aparece mandando ele não dormir assim. E o Amaya pede pra eles irem na frente e relaxar porque é ele que vai acordar o Sanda. Depois que algumas horas se passaram, o Papai Natal acorda dentro do laboratório que tinha sido explodido ontem. Como o cara tava gritando, a Shiori aparece mandando ele calar a boca e que o mano de cabelo lambido era bem violento. Mas aí o Amaya diz que quem explodiu esse lugar não tinha direito de falar. Porém ele tinha certeza que o tal do bom velhinho de roupa vermelha que entregava presentes realmente existia. O Prota queria saber como ele descobriu a identidade secreta dele. E adivinha só, foi bem esse cara que ficou escondido ouvindo a conversa aquele dia. E ele diz que nem dava pra imaginar que o palhaço da turma escondia um segredo tão importante. O Papai Natal tava preocupado desse maluco revelar o que ele viu ou tentar vender ele em algum lugar. Esse humano do cabelo lambido disse que nem todo mundo queria algo do Papai Noel e que as crianças mudaram nos dias de hoje. Então meio que esse doidinho só tava fazendo isso por diversão. E já que a lei permitia que com 14 anos você matasse um adulto, então nem ia considerar um crime. Tipo aqueles alunos que cometeram um ato desse e no dia seguinte eles voltaram a estudar tranquilamente. E enquanto um mantinha a postura tentando resolver as coisas, a outra tava gritando dizendo que se ele não fazia alguma coisa, é ela que vai virar criminosa aqui. Porém o garoto quis fazer uma propostinha pra eles. Já que tinha um adulto e uma criança aqui, era só eles se beijarem que ele desamarrava essas cordas. A Shiori pergunta se isso era sério, e ele diz que é só eles ir com tudo e dar um selinho com toda a paixão ardente que eles puder. A mina tava mandando ele tacar um beijão de língua nela logo pra eles vazar desse lugar. Só que o velho maromba tava pistola falando que não sabia que esse verme era tão podre por dentro. Isso porque como ele é o Papai Noel, ele não podia beijar uma criança sendo um bom velhinho que nunca fez isso. A Shiori não quis nem saber e disse que ele mesmo falou que tinha 14 anos. Mas mesmo assim o Papai Noel não queria quebrar esse tabu de jeito nenhum. E a mina maluca queria tanto recuperar a amiga dela que a bicha tava até fazendo biquinho. O garoto doidão fala que ou eles se beijavam logo ou então alguém ia acabar aparecendo. E enquanto a Shiori tava implorando por um beijão, o bom velhinho fala que as crianças maldosas nunca vai ser como as crianças fofinhas. E então nesse caso ele também não vai ser um exemplo de Papai Noel. Pois quando o Noel Maromba se soltou, apareceu umas lâminas de trenó e a mina não tava entendendo nada. Quando o Prota disse que tava na hora das palmadas, o Amaya fala que isso aqui era uma fonte infinita de entretenimento. Pois só o cara com o pé pra trás que abriu um buracão gigante no chão. E nem ele sabia como explicar porque apareceu umas armas letais no corpo dele. O desgraçado fala que achou que o Noel nunca atacaria uma pobre criancinha, que parece que atacar alguém logo desse jeito não era nada bonito. E em uma parte o velho maromba até tava concordando, porém não fazia sentido botar lâminas afiadas no corpo dele, né? E então parecia que as habilidades dele era como uma máquina de matar. Quando a mina maluca ia falar alguma coisa, bem na hora aparece um cara com a mão toda lascada dizendo que nunca viu um aluno passeando em um lugar como esse. Aí a marra do Amaya saiu quando viu que era o diretor perguntando por que ele tava aqui sozinho. E ele até estranhou quando viu que não tinha ninguém atrás. Isso porque os dois tinham se escondido ali na mesa de um jeito bem estranho. O diretor tava falando que a pele dele era tão suave quanto um ovo cozido, e que ele sabe que a idade dele é o assunto que cria as fofocas entre os alunos. E acredite se quiser, mas esse cara ia completar 92 anos porque ele injetava umas paradas estranhas no rosto, enquanto esse idiota ficava desperdiçando a juventude dele em um lugar como esse. O Sanda nem queria imaginar o que aconteceria se ele visse ele nessa forma, sem contar que o diretor odiava adultos e a obsessão por crianças era imensa. E esse aqui é o Hifumi Yoshibu, e era só as mãos dele que parecia ser de velho. Além disso, ele realmente acreditava que os alunos tinham total capacidade de reerguer o Japão algum dia. E era por isso que aquelas crianças eram vigiadas o tempo todo pra nada de ruim acontecer com elas. O diretor tava dizendo que se ele tava aqui sozinho, então algum trauma emocional com ele tinha acontecido. Mesmo o Amaya falando que não tinha nada, o Hifumi diz que dá pra ver que ele carregava algum fardo. O Sanda e a Shiori tava ali no chão ouvindo tudo. O diretor ficou tão irritado que os músculos faciais dele mudaram de forma por causa da plástica. O motivo disso é que ele odiava crianças mentirosas. E agora pra ele aprender a lição, ele ia levar ele lá pro porão. O desgraçado tava pedindo desculpa e dizendo que não tinha feito nada. E segundo a Shiori, tem uma lenda que as crianças problemáticas ficam lá no porão. Do nada o bom velhinho apareceu quebrando as paredes e mandando ele soltar o garoto agora. Como ele tava transformado, dava pra perceber que tinha alguma coisa muito errada nessa escola. O diretor até tava reclamando de dor, mas foram tantas cirurgias feitas que o rosto dele nem sangrava mais. Antes dele pedir reforço, o Papai Natal usou as lâminas pra impedir que isso acontecesse. Depois de mandar um corte no chão e o diretor debochasse isso aqui era a inicial do nome dele, o chão acabou
quebrando e o Papai Natal fala que o poder dele era proteger as crianças de adultos nojentos como ele. O diretor não parava de debochar que essa barba branca e olhos fundos deixava ele parecer um velho na beira da morte. E agora ele estava discutindo pra saber quem tava mais em forma. Aí o Prota teve uma brilhante ideia e fala que se em 5 segundos ele não respondeu o que ele comeu ontem, então quem tava velho aqui era ele. E foi dito e feito. O diretor não soube responder e eles saíram vazando dando fuga naquele maluco. E o Hifumi disse que não esperava menos do poderoso Papai Noel. Depois de sair pra fora, os dois pombinhos estavam discutindo de novo pra variar. E foi só o falso comemorar que eles estavam seguros, e a Shiori atacou a testa dele no ferro e disse que não vai esquecer de nada que ele fez. E agora a única saída era acabar com ele, já que ele sabia a identidade secreta do Sanda. Como ele não é besta, ele até tentou meter o louco, né? Mas aí o Papai Natal fala que essa carinha pra enganar as pessoas não ia funcionar com a Shiori. Aí como o cara tava correndo risco de vida, ele abriu a boca e contou que tudo isso era pra fazer o Papai Noel voltar a entregar presente. Como a confeitaria da família dele tava indo à falência, então era difícil os pais mudarem de vida, já que tinha menos crianças do que o normal. E o bom velhinho fala que parando pra pensar, tudo nesse país tava indo na ladeira abaixo. Mas agora o Amaya tinha certeza que a lenda do Noel existia e que o país poderia comemorar o Natal mais uma vez. Aí a família dele ia receber muitos pedidos de doce e eles iam vender igual no passado. Só o fato de ter duas crianças acreditando nele tinha um poder imenso que tava fluindo dentro do seu corpo. A Shiori queria ter certeza se era verdade mesmo. E o mano de cabelo lambido fala que é melhor acreditar nele do que em um adulto. Mas a mina maluca fala que um dia as crianças também iriam crescer e no final não dá pra confiar em ninguém. Só que o Noel Maromba conseguia ver perfeitamente que as palavras desse pirralho eram verdadeiras. E isso porque a visão dele era tão afiada que dava pra ver de longe a lojinha do pai dele. E depois de conversar um pouco e se entenderem melhor, foi só tirar a jujuba dentro do rabo dele que ele comeu e voltou ao normal de novo. E agora eles precisavam se unir porque o diretor ia ficar super de olho neles agora. Então pra fechar esse trato, os três juntaram as mãos prometendo guardar esse segredo juntos. E o Sanda fala que até agora ele quer saber como a Shiori sabia o segredo dele. Voltando pra aquele diretor maluco, o desgraçado fala que antes de fugir o velho deixou uma letra S no chão. E não existia a menor dúvida que o homem que uma equipe tava atrás era exatamente o Papai Noel que apareceu. E a operação de caça ao São Nicolau ia começar. Quando corta a cena, aparece um maluco segurando uma pistola e atirando em um alvo. E esse cara tava super empolgado que o Papai Noel finalmente apareceu. No dia seguinte, o nosso menino gado tava tirando um fio de cabelo de uma mina e lá tava ele todo animadinho por ter encostado em uma garota. Essa que ela agradeceu chamando ele de fofo, bem na hora o estojo acaba caindo no chão. E o Sanda tava achando estranho que tudo começou a cair perto dele de repente. O mano de cabelo lambido até pediu pra conversar sobre isso em outro lugar, mas o idiota tava gritando que deveria ser algum poder do Papai Noel. E lá tava o Amaya tentando fingir que tava tudo normal. O garotão tinha toda a certeza que cada dia que passava os poderes do velho Maromba estavam aumentando dentro dele. E só o fato de ter duas crianças acreditando nele, isso fazia alguma coisa no corpo dele crescer. Lá ele 1000 vezes. A Shiori diz que não tem explicação o Noel ter o poder de derrubar as coisas, né? E o menino maluquinho fala que só podia ser os poderes vazando, já que o Prota parecia um anão de jardim. Aí o Sanda foi debater falando que eles nem eram tão diferentes assim, que ele tinha 1,61 m de altura. E bem na hora que o Amaya disse que ele tem 1,70 m, do nada o vaso de flores acabou caindo no chão. E a gente acabou de descobrir porque tudo tava caindo de repente, já que na verdade o cara tinha 1,68 m, sempre que alguém mente alguma coisa acaba caindo no chão. Nessa que a mina maluca diz que tem 1,82 m de altura, eles começaram a limpar aquele vidro enquanto tentavam desvendar o mistério desse poder. O que o Amaya tava deduzindo era o fato do Papai Natal não sair dando presente pra todo mundo. Então faria sentido existir alguma forma dele saber quem são as crianças boas e quem são as ruins. E parando pra pensar, até que faz sentido essa teoria que o mano acabou de criar. Só que enquanto a Shiori tava achando incrível, o Prota tinha ficado triste. Isso porque então aquela mina mentiu quando chamou ele de fofo, e na verdade ela deveria estar xingando ele por dentro. É, mano, depois dessa aqui até eu fiquei com dó do Sanda agora. Afinal, agora ele sempre vai saber quando estiver sendo rejeitado de verdade. O mano do cabelo lambido até sugeriu fazer outro teste pra confirmar o poder, mas o Prota não tava afim de levar outro fora de novo não. Enquanto ele saía estressado com o que tava acontecendo, bem na hora eles esbarram em alguém e era logo aquele diretor maluco. E esse desgraçado tava todo feliz dizendo que eles apareceram bem na hora certa. Pergunte o motivo, mas a cicatriz do diretor já tinha até sumido do rosto. Depois de encurralar eles, o cara tava querendo ter uma conversinha com a Shiori, mas aí a mina baixa a cabeça dizendo que tinha um segredo pra contar pro Prota. E no caso, desde a primeira vez que eles se viram, ela sempre amou ele de verdade. Bom, no começo eu até acreditei, mas depois que as luzes explodiram, aí tá mais do que claro que ela tava mentindo. A mina tava feliz que o poder realmente era real, e o Amaya tava debochando que a mentira foi tão grande que até explodiu tudo. O coitado do Sanda só sabia pensar que ele era um idiota. A parte boa disso é que daria pra encontrar a amiga dela depois de fazer uma reunião com a galera e saber quem tava mentindo. Mas a parte ruim é que o diretor maluco podia encontrar eles de novo a qualquer momento. Quando chega mais tarde, o Sanda explica que fazia 1 mês e 1 semana que a ONU tinha desaparecido. Então, no caso, quem tivesse alguma informação era só levantar a mão. Como todo
todo mundo tava reclamando que não tinha nenhum suspeito aqui, o garotão disse que já esperava por esse tipo de coisa. Aí uns diziam que não conhecia ela, outros pensando em dar uns pega nela, e a maioria tava achando que ela deveria ter morrido. Só que bem na hora que alguém fala que ela tava morta, os livros acabaram caindo bem na hora. A Shiori nem perdeu tempo e começou a gritar perguntando quem foi que tinha falado isso. Mas pra piorar a situação, por alguma razão o prota caiu no chão e começou a desmaiar enquanto ficava feliz por ter pessoas se preocupando com ele. Depois que um tempo passa, o maluco acorda gritando dizendo que esse poder era horrível. E como tinha gente tratando ele bem, agora o cara tava com medo de alguma coisa cair e ser mentira de novo pra variar. A mina maluca até zoa falando que assim ele parece ser frágil. E o Sanda diz que ele era só um garoto de 14 anos super sensível e que cada barulho era um som do coração dele que tava partindo aos poucos. Ao ouvir isso, a Shiori explica que tem uma pesquisa sobre os humanos mentirem 200 vezes por dia. E então agora ela queria mostrar pra ele que a dor que ele tava sentindo era irrelevante. Assim que ela se lembra da sua amiga, ela começa a dizer que a Ono era uma garota qualquer que já tinha morrido fazia tempo. E como todo mundo já sabia disso, então nem tinha mais o que fazer e nem resgatar ela. Agora a maluca endoidou de vez, dando um socão naquele vidro e dizendo que não se importava com nada. Começou a aparecer um flashback de quando a Ono dizia que as mãos dela eram geladas. E a cada memória que ela tinha, isso irritava tanto ela a ponto dela nem se importar mais com os próprios punhos. O prota foi correndo mandando ela parar com isso. E a Shiori fez uma promessa que não queria mentir pra ele se não tivesse preparada antes. E que se então ele realmente for o Papai Noel, o jeito era ignorar a mentira se ela não estiver prejudicando quem começar a contar. Mais uma vez a retardada ficou maluca da cabeça e tentou matar o protagonista de novo. E depois de se transformar no velho marombo, o Sanda fala que o coração dele não ia suportar viver assim pra sempre. Mudando um pouco o assunto, a Shiori só foi perceber que a mão dela tava machucada agora. Aí passou 4 horas, mas ainda bem que tudo ficou legal no final. O prota mandou ela não ficar enlouquecendo de novo assim por aí. Como já tava ficando tarde, era melhor eles limparem essa zona e ir pro quarto logo. O que tava sendo dito é sobre a certeza que alguém na sala ou acreditava ou sabia que a Ono ainda tava viva. E os caras falam que o dia que ele descobrisse era bom fazer até uma festa. Quando a mina maluca abre a porta, simplesmente a amiga dela que tinha sumido apareceu onde ele estava antes. Como ela começou a sair correndo, Sanda pegou uma roupa vermelha e disse que atrás dela custe o que custar. Depois de se transformar no Papai Natal, o Amaya queria saber por que ela tava parada aqui em vez de ajudar. E o velho maromba até tentou usar as lâminas de trenó pra ir mais rápido, mas infelizmente ele perdeu a Ono de vista e não deu pra encontrar ela de novo. E isso foi tão traumatizante que o pessoal foi tomar uma bebida pra ver se passava esse sentimento de ter perdido a chance. E o prota não sabia se o silêncio dele era preocupação ou ela tava com raiva dele não ter conseguido fazer nada. E ele tava tão no mundo da lua que o imbecil derrubou a bebida nele e nem tava prestando atenção. O Amaya fala que ainda bem que esse sabor não deixava a roupa vermelha pra ele se transformar no Sandavô. Aí quando o prota pergunta que nome bosta era esse, o humano fala que ele parecia um vovô maromba. E por essa nem o futuro esperava, meus amigos. A Shiori começou a dar risada dizendo que eles eram uns palhaços e que ainda bem que deu pra ver a amiga dela mais uma vez. E como ela tava gargalhando, o Sanda tava achando estranho ver essa maluca feliz pela primeira vez. E agora a pergunta era por que a Ono fugiu e que nada disso tava fazendo sentido. Mas apesar das dúvidas, ele passou a noite em silêncio ouvindo a doidona da risada. Mais um dia se passou, e o diretor tava de olho numa fotografia daquela mina. Isso porque do nada a escola inventou de fazer um funeral em homenagem pra ela. Com toda certeza era de suspeitar, já que isso foi decidido depois do dia que eles encontrou ela. O diretor Oshibu fala que os alunos estavam uma gracinha vestido de vermelho desse jeito. O figurante diz que antigamente as pessoas usavam roupas pretas no velório, né? Mas o diretor explicou que sempre que uma criança morre, isso tem que ser um motivo de festa. Afinal, mais uma alma pura foi pro céu e tava na hora de fazer uma homenagem pra essa doce garotinha. O Amaya diz que ia atrás da Shiori, enquanto isso o garotão tava espionando pra ver se ele descobria alguma coisa. Os instintos do Noel tava sendo utilizado e ele nem sabia o porquê. E bem quando ele fala que não podia participar porque era obrigatório vestir vermelho, a Shiori aparece atrás dele falando que essa festa vai ser um estouro. Afinal, nem tem problema explodir todo mundo, já que nessa época os jovens não podiam ser presos. O Sanda perguntou se ela tava maluca e que não podia colocar a vida dos outros em perigo. E a mina fala que a culpa é deles de fazer um funeral pra quem tá vivo. O diretor fala que essa é a melhor oportunidade pra eles capturarem o São Nicolau. E que como o Noel só apareceu depois da morte dessa aluna, então deveria ser ele o culpado disso tudo. E novo apareceu aquele pistoleiro ali atrás. E o diretor fala que nunca viu o melhor soldado ficar no fundo de um batalhão. Mas como o cara acaba macho, ele não gostava que ninguém ficasse atrás dele. E esse aqui é o Yagida, o homem que há 20 anos atrás feriu o Papai Noel pela última vez que ele apareceu. Hoje ele tava na faixa dos 50 anos, mas tinha medo desse país que desprezava os mais velhos. Aí pra lembrar da juventude, o cara começou a fazer cosplay do Neymar e disse que ia fumar um cigarro depois. O problema é que os três patetas tava conversando alto e o cara tava ouvindo tudo. Ele até pensou que tava rolando um climão e que o Prota ia pedir ela em namoro. E como ele tava comentando sobre as gargalhadas dela ontem à noite, o pistoleiro tava todo orgulhoso falando que esse aí tem coragem mesmo, hein? Nessa que o cara tava na torcida pra sair um beijão, o idiota disse que vai fazer ela sorrir já que ele é descendente do Papai Noel. Aí pronto, né, mano? Foi exatamente o que o pistoleiro queria saber. Quando a Shiori fala que também queria contar uma coisinha pra ele, o Yagida sentou o dedo no gatilho e o coitado do Sanda até caiu no chão. O cara tava gargalhando que era ótimo esses
romance entre adolescentes. Mas como o velho maromba se transformou na frente dele, infelizmente o namoro vai ter que ficar pra depois. E o Yagida diz que tá na hora de prender o famoso Papai Noel. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da tua casa. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Be replaced, they won't find a trace of you anywhere or any place on